Muito bem, mais um produto do nosso Núcleo de Comunicação Sindical, a nossa TV Sindical. E hoje, nesse podcast, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para todo mundo, né? Muita gente acha que quando a gente fala de sindicato, nós precisamos falar com o trabalhador, mas nós também precisamos falar com o próprio sindicato, falar com toda a classe que envolve a área produtiva. E para um tema tão importante como esse, que nós destacamos para hoje, que é a importância do sindicato na vida do trabalhador, nós estamos aqui com o Dr. Estácio, que é especialista na área trabalhista e também é um consultor sindical. Ele conhece toda essa relação do trabalhador, do capital, do sindicato. Olha, que bom ter você aqui. O tema é longo, o tema é legal, muitas dúvidas. Eu acho que a contribuição hoje vai ser grande. Pois é, Wagner. De partida, quero agradecer ao convite. É muito bom estar aqui, falar sobre sindicatos, o direito do trabalhador. Isso daí é um tema efervescente que a gente sempre gosta. Por quê? Somos mais de 100 milhões de trabalhadores no Brasil. E sindicato é a representação do empregado perante o empregador. Então, Wagner, é um tema que é importantíssimo, tanto para o trabalhador como para todo o movimento sindical. Isso é muito bacana, eu acho que tem que fazer mais ainda, né? Porque quanto mais falamos, mais os jovens, inclusive, buscar o interesse deles por essa representação que é muito importante. Com certeza. Então você, que eu tenho certeza que vai participar com a gente, já falando de movimentação, mobilização sindical, deixa aí o seu like, já compartilha, se inscreve no canal, bota o sininho para trabalhar, que você vai ter muita novidade daqui para frente na nossa TV Sindical, fruto do Núcleo de Comunicação Sindical. Bom, vamos começar com uma pergunta básica, né? Qual seria, na sua visão técnica e também na visão global, a importância do sindicato na vida do trabalhador? Como que é essa relação? Wagner, a gente tem que dizer aqui que desde o início do sindicato, lá do berço, lá na Revolução Industrial, faz tempo, mas desde lá o importante, a função do sindicato é a representação do trabalhador, é assegurar direitos ao trabalhador, é lutar por melhores salários, também lutar por melhores condições de trabalho, tanto na saúde como na evitar acidentes de trabalho. Então o sindicato tem uma função muito importante que anda ao lado do trabalhador, é um caminho mais curto para o trabalhador buscar melhores direitos do que da lei. Porque senão, Wagner, se não for o sindicato através do movimento sindical, das negociações coletivas pela convenção ou pelo acordo coletivo, né? O trabalhador resta ir a Brasília pedir para os deputados fazerem uma lei. Então, o sindicato é o caminho mais curto para os trabalhadores buscarem melhores condições de trabalho e de salário. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo, doutor, falando sobre a representatividade do Congresso, né? O Congresso hoje, a maioria, é da classe empresarial. É um congresso elitizado do ponto de vista dessa relação do capital-trabalho. Então, se a gente for pensar em representatividade, esperar do braço do governo, do braço governamental, ele cuidar do trabalhador, eu acho que é cômodo demais e perigoso demais. Precisa ter um sindicato forte, precisa ter um sindicato participativo, representante e também a participação do trabalhador dentro dele, né? Por isso que a próxima pergunta é sobre isso, né? Como que o senhor indica, como que o trabalhador deve participar na decisão do sindicato? Pois é, Wagner, muito bem dito, porque lá em Brasília, como você bem disse, é muito mais difícil, muito mais longe para que o trabalhador vá lá reivindicar os seus direitos. Então, o sindicato é a porta de entrada mais fácil para que os trabalhadores se mobilizem e consigam melhores condições de salário e de trabalho. Agora, na sua pergunta, e para todos que estão nos vendo, o importante é o trabalhador participar da vida do sindicato. Como? Associando-se. Pois é, a primeira... Mas virou um fantasma agora, parece que o pessoal falando...
Que não, estão querendo tomar meu dinheiro. Daí, né, Wagner? Daí vem aquele discurso, né, vamos dizer, ultraliberal, que vem manchando, vamos dizer, a imagem dos sindicatos. E isso complica, isso daí não é legal. Vamos deixar claro, nós não estamos falando aqui de militância política. Não estamos falando aqui de olhar para esse lado ou para aquele lado. Nós estamos falando de uma situação técnica. Absolutamente técnica, correto, doutor? Correto. E o sindicato, a bem da verdade, é uma forma de equilíbrio. Uma forma de equilíbrio do quê? Da força de trabalho com o capital. Então, o sindicato é o representante do trabalhador que perante a força do capital. Então, Wagner, como a gente dizia, ir lá para Brasília é uma coisa. Agora, você ser associado, você participar da vida do sindicato, você ter aquela movimentação no sentido de participar de assembleias de reivindicações de direitos, para que o sindicato, como seu representante, vá discutir melhores condições com o empresariado, com a força do capital. É diferente você ter um sindicato fraco, não, sem participação, porque senão, dependendo somente de Brasília, fica difícil para o trabalhador. Do alto dos meus quase 70 anos, posso dizer que eu vivi praticamente todas as movimentações sindicais desse país. Na minha época, você tinha a tal da carteira profissional do menor. Com 14 anos você podia tirar a carteira. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a tal da carteira assinada e, obviamente, fui sindicalizado. Não havia consciência sindical. Não havia consciência sindical. Eu vivi uma época onde começou os projetos das grandes montadoras. Eu trabalhava numa grande montadora, onde ela oferecia um incentivo para você dormir na empresa. Tinha uma caminha para você lá, para você dormir na empresa, trabalhar absolutamente 24 horas por dia. Você tinha os seus horários de descanso e a empresa remunerava. Agora, veja bem, era bom para o trabalhador? Era bom em termos da grana que recebia de hora extra, mas você perdia vagas, você perdia muita vaga. Aí veio a tal da insegurança. Quando começa a grande concorrência, né, das empresas, tal, e quanto mais tecnologia ia entrando, menos vagas iam ficando. E aí a gente tinha um medo terrível de ser demitido. As pressões da demissão eram grandes. Acho que até hoje isso existe. E aí criou a tal da estabilidade de emprego. Você tinha estabilidade de emprego. Dos 10 anos. Dos 10 anos. E aí os caras falaram, tá complicado, nós temos que ficar mantendo o cara aqui 10 anos na empresa. Vamos oferecer uma outra história para esses caras? E ofereceram o fundo de garantia por tempo de serviço. Pois é verdade. E aí vinha para você quer optar o quê? Você quer 10 anos ou você quer... Isso foi em 71, 72, mais ou menos, que aconteceu esse boom. E aí vieram para mim, peraí, você vai querer o quê? 10 anos ou opa, peraí, mas isso aqui deposita todo mês, tem juro, correção monetária. Quando que eu levanto o dinheiro? Isso, e aí começou essa história. E aquelas, né? Aí vieram as pressões. Sim, porque você sem estabilidade... Doutor, desculpa me alongar no assunto, mas acho que é uma bola boa que eu vou levantar para você. Vamos lá. Quando você sem estabilidade, você ficava com medo de reivindicar. Porque você ia chegar no cara e falar, então, tô trabalhando muito, a mulher tá brigando em casa, não sei o quê. Eu falei, então vai embora. Daí a diferença, né? E aí é que entra o sindicato. Para quê? Para fazer o equilíbrio entre a força do trabalho e o capital. Porque você, trabalhador, é o que você falou, o fantasma do desemprego. Você não tem força no teu chefe, né? Você tá com 10 colegas lá, vai um ou vão 2, né? Então, quer dizer, você já fica tímido, você já não chega com aquela voz forte na frente do patrão. Vai como corporação. Pois é, porque quando a gente está conversando entre os colegas, todo mundo é leão, mas quando chega na frente do patrão, vira gatinho, né? Sim. Então, o que acontece? A representação do sindicato, aí está a importância fundamental. É uma forma de equilibrar. O sindicato vai representar, você não vai lá, mas você vai se fazer representado para levar a sua pauta de reivindicação. Então é por isso que é importante ter o sindicato forte, e você atuante, e você também participando para que você alimente
o sindicato a sua pauta de reivindicação, aquelas necessidades suas, de seus colegas de trabalho naquela categoria profissional, naquele local de trabalho. Isso que é importante. E essa questão da associação. Todo mundo acha que ele já é associado ao sindicato. Eu vou lá, eu entrei, a minha categoria é metalúrgica, a minha categoria é jornalista, a minha categoria é papeleiro, então eu já estou no sindicato, estou sindicalizado, tal, tá no sindicato. Não é bem assim, né? É bom a gente falar que é o seguinte, a negociação coletiva, quando é entabulada com o patrão, é formado o documento da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Vai valer para toda a categoria, mas a participação do sindicato é limitada para quem não é associado, né, Wagner? Por quê? O sindicato não tem só essa função de fazer a negociação coletiva, tem um leque de outras funções. Por exemplo, questão social, às vezes tem benefícios, médico, colônia de férias. Então, é verdade. Para esse leque de serviços, benefícios, aí só para o trabalhador associado. Digamos, entendeu? Então, um trabalhador, ele é sindicalizado pela essência da sua função, mas ele não é sócio. Exatamente. E se ele se associa, dá para dizer que ele tem uma regalia diferente, um tratamento diferente para o sindicato? Veja, a lei proíbe uma diferenciação, uma discriminação para quem é associado para quem não é. Isso daí não tem dúvida. Mas o trabalhador associado, ele vai poder participar na vida ativa do sindicato. Vai estar informado, vai participar de assembleia, vai discutir com os colegas, com os dirigentes, qual a melhor forma, qual o melhor direito, como é que está em um outro sindicato, como estão negociando. É uma forma dele ficar, vamos dizer, informado e tendo voz lá dentro. Agora, se você não é associado, você vai, vamos dizer, relegar a sua reivindicação para os associados, para os dirigentes. Você participando é diferente, né, Wagner? Porque aí você pode ter voz lá dentro. E afora isso, você pode se utilizar dos benefícios, como já falamos, do sindicato, que são muitos. Às vezes tem convênios com bancos, creches, os benefícios com relação ao serviço odontológico, médico, a colônia de férias. Então o sindicato não é só uma negociação, não é só a negociação coletiva, não é só a representação sindical dos trabalhadores. É tudo isso. Por isso que é muito importante para o trabalhador associar-se, inclusive. Doutor, vamos dar uma pausinha aqui que eu vou entrar no Momento Maguila, mandar uns abraços. Como o programa é interativo, muita gente participando, mas eu quero destacar aqui algumas participações importantes no nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast da nossa TV sindical, né? Que estamos estreando aí mais um produto do Núcleo de Comunicação Sindical. Então, um abraço para o Chiquinho, está acompanhando a gente. O Chiquinho, que é presidente do sindicato Sintec, né? Lá de Bauru. Então é legal, Chiquinho, que você está acompanhando, conversa com seus diretores, com outros colegas de outros sindicatos, porque esse programa vai ser bom principalmente para vocês. Aqui nós vamos dar dicas de como trazer associados, de como fazer esse sindicato atrair esse trabalhador que não é que não está sindicalizado, que não está associado, que não sabe a importância de se associar. Então é legal, Chiquinho, que vocês, diretores, dirigentes sindicais, estão aqui com a gente. Paulo Costa agradece ao esclarecimento, viu, doutor? Legal. Parabéns. A Eliane, a nossa repórter aqui da TV Sindical, ela está fazendo um trabalho fora, não está aqui com a gente hoje, vai acompanhar aqui com a gente também, mas está assistindo a gente de lá. Doutora Andressa, nossa colega aqui, sua colega de trabalho da ABIM Advogados, também está acompanhando. Um abraço para o Paulo Ritz, do Sintercamp, lá de Campinas. Então, mais um pessoal da área sindical aí. E um abraço para o velho e querido amigo Sidney Oliveira, que é o dono da Ultrafarma, mas ele tem uma relação muito forte com os aposentados, com os sindicatos. Ele já fez vários programas, ele tem a TV Ultrafarma e compra horários nas TVs e põe esses programas para esclarecer os direitos trabalhistas, os direitos dos aposentados. O Sidney realmente é um cara sensacional. Muito obrigado a vocês. Doutor,
Opa! Vamos falar sobre um temazinho, porque às vezes as pessoas ficam achando que tá muito técnico, né? Sim, Para dar aquele exemplo clássico, né? Eu até tive algumas experiências desagradáveis quando soube que o sindicato de um colega tinha um direito, tinha um privilégio que eu não tinha, né? Ficava chateado que o sindicato de uma outra categoria conquistava os direitos que o meu não conquistava. Apesar de que, graças a Deus, eu participei de um sindicato que tinha muita coisa, para não dizer que tinha tudo. Então, por exemplo, tinha um meme na época, doutor, que falava assim: você cortou o cabelo no sindicato? Porque tudo era feito no sindicato, entendeu? Então, se o corte não ficou lá muito bom, falava que cortou no sindicato, porque no sindicato tinha muita gente cortar, porque era mais barato, obviamente, tinha desconto, né? Então, você cortou no sindicato, né? Eu tive um problema de pé de atleta, sabe o que é pé de atleta? A famosa frieira. Sim, sim. Sabe onde eu fui me tratar? No sindicato. Aí, tá vendo? Tinha lá médicos no sindicato, entendeu? O meu pai queria fazer uma homenagem pro Jânio Quadros, que ia fazer um comício lá no ABC. O Homem da Vassoura. O Homem da Vassoura. Sim. Ele foi lá no sindicato e falou: nós precisamos fazer uma aparição lá. E o sindicato foi representando. E aí eu era pequenininho, tinha uns 5, 6 anos de idade, eu fui levar lá um ramalhete de flores para dona Eloá Quadros, que era esposa do Jânio Quadros, em nome do sindicato. E aquilo orgulhava o trabalhador. Era uma coisa impressionante, como o trabalhador se sentia orgulhoso de falar que ele militava, de falar que ele participava lá. Essas questões todas que foram conquistadas, cara, você sabe, porque uma hora extra de um sindicato vale mais do que a hora extra do outro sindicato. Fala para esse cara que não conhece que isso é uma verdade, ou eu estou falando besteira. Pois é, Wagner. Eu, todo dia de manhã, não fico sem o pão na chapa e aquele cafezinho com leite. E converso com um, converso com outro. O balconista me falou, Wagner: pô, doutor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: claro, meu amigo, vamos lá, você faz meu pão na chapa aí todo dia, fique à vontade. Então, que na verdade, eu faço hora extra aqui na padaria e só me pago 50% da hora normal, né? Agora, eu tenho o meu cunhado, o meu cunhado ganha 60%. Tá vendo? Eu falei: é verdade, acontece. Você vai no seu sindicato, você sabe qual é? Ele falou: não, doutor, mas isso daí serve para quê? Eu falei: pois é, com certeza o seu cunhado, mais os colegas de trabalho dele, participam ativamente do sindicato e o sindicato lá pega uma pauta e leva para o sindicato patronal, reivindicando mais do que a lei dá para o trabalhador, mais do que a CLT. Então, no seu cunhado, com certeza a pauta foi sustentada, foi lutada, brigada e ganharam com o sindicato patronal, ajustaram os 60%. Então, com a atividade do sindicato na negociação coletiva, aumentou o direito do seu cunhado. Tá vendo? Então, procure se informar sobre o seu sindicato. Participar, porque é a forma mais próxima. Mas esse sindicato também precisa se sustentar, né, doutor? Não adianta ficar também aqui cobrando o sindicato se ele não tem meio de sustentação. E qual é o meio de sustentação hoje, doutor? Não adianta, é a parte financeira. O imposto sindical acabou. Então, o que acontece? O trabalhador tem que ter a ciência, o conhecimento, a transparência do quê? De que o sindicato precisa ter sócio. E não é caro, não é caro. A gente na conhece, prática hoje, quanto tem 30 reais, 25, 40 por mês. Não é caro, Wagner. Em contrapartida, essa atividade, esse dia a dia do trabalhador no sindicato vai permitir que ele tenha voz, que ele possa reivindicar o que ele precisa no local de trabalho, na categoria dele. E, por exemplo, o cunhado aí. A lei fala 50% de hora extra. Eles vão lutar, vão colocar na pauta 60%. Nós acompanhamos novela, todo mundo acompanha a novela e esses dias aqui
numa novela da TV Globo, Sim. teve lá uma movimentação, uma mobilização dos empregados de transportes coletivos. São 2 empresas lá que tem na novela. O tema era o seguinte: os trabalhadores negros não ganhavam por mesma função o que ganhavam os trabalhadores brancos. Isso é uma mobilização do trabalhador, mas sem o sindicato por trás é muito difícil. Na novela eles conquistaram, mas na realidade, sem sindicato, acontece, né, doutor? E eu vou dizer a você, quem fez aquela mobilização foi o filho do dono da empresa. Não é isso? Exato. Da outra empresa, que ele agora está na exatamente. Outra. Olha aí o noveleiro. Na novela, o escritor escreveu, eles cumprem. Sim. Agora, tudo que eles fizeram ali, sem a força, sem o movimento, sem as pessoas... Era uma degola geral ali, Sim, né? tinha que ter o sindicato ali. Com certeza. Por quê? Greve não é só ir lá pra rua. Tem todo um procedimento, toda uma legislação para atender. E o sindicato sabe como fazer. Tem regra, né? Regra, senão é ilegal. Sim. Então, a novela é bacana. Mas o que eles fizeram sem o sindicato não dava não, Wagner. É legal o exemplo, né? Bacana, Legal. bacana. Legal. Mas, ó, gente, não acontece na vida real, pode ter certeza. Sem o sindicato, sem a representação do sindicato, fica mais difícil. Na novela, tudo é mais fácil, né, Wagner? Doutor, Vamos lá. Outra coisa. Mesmo que não for associado, ele pode participar da vida sindical, o trabalhador, certo? Sim, ele pode participar das assembleias na hora de discutir qual a pauta que vai ser levada para o sindicato patronal, né? Então, isso daí, como eu disse, a lei não veda e não pode haver essa discriminação. Mas aquela vida atuante, aquela vida do trabalhador para se sentir informado... Até um pouco social, né? Aquela convivência de colegas, batendo papo, trocando ideias, informação, né? Experiências. E é legal que o sindicato mantém espaços para isso, viu? Convidar a categoria para conviver, centros de convivência, salas de convivência dentro do sindicato, disponibilizar espaços. E nesses espaços, Wagner, cursos profissionalizantes, né? Treinamentos. Verdade. Então, tudo isso faz parte da atividade do sindicato. Por isso que é bacana o trabalhador se informar, não ficar nessa, vamos dizer, nessa expectativa ou nas informações que são mais ou menos às vezes desviadas dessa propaganda ultraliberal, né? Só manchando a atividade sindical. Não. Se preocupe, se interesse, vá buscar informações, primeiro, identifique qual o seu sindicato. É uma forma de ajudar o sindicato. Claro, forma... Todo mundo precisa, né, Wagner? Seja empresa, estado, religião, igrejas, o sindicato também precisa de dinheiro para promover esses benefícios, para promover as atividades. Tem funcionário, tem água, tem luz. Então, é muito importante para o trabalhador se informar, identificar qual é o sindicato, ir lá, bater na porta, se informar, querer participar, conhecer, trocar ideias lá dentro, para não ficar assustado com essa mídia que nega a atividade sindical. Saindo só um pouquinho aqui do nosso roteiro, e esse gancho que o senhor deu aí, o que o senhor fala sobre o imposto sindical, essa história, essa celeuma que foi criada, e o sindicato acabou perdendo muito com isso, né? Pois é, há quem defenda e quem critique. Eu estou do lado que critico, porque, na verdade, como eu disse, o sindicato precisa de dinheiro, como todos precisam. E a reforma trabalhista, que foi em 17/11 de novembro, dentre outras alterações, acabou com o imposto sindical. E com isso, sufocou a grande maioria dos sindicatos, não é? Com relação à parte financeira. A maior receita dos sindicatos era o imposto sindical. Tá, mas por outro lado, os sindicatos dormiam. Não estou falando o sindicato. Aquele sindicato que você sabe que existe, é oxigênio, né? Sabe que existe, mas ninguém vê. Ele dormia em berço esplêndido, se mantendo com esse imposto, sem dar contrapartida também, vamos, né? Não, concordo. Pode ter acontecido, sim, claro. Mas, para os sindicatos que realmente representam o trabalhador, o dinheiro é muito importante. Faz falta. Muito importante. Para ter funcionário, para ir nas bases, conversar com os trabalhadores, promover os treinamentos, reuniões, entendeu, Wagner? Então,
Eu entendo que a reforma trabalhista, com essa alteração, foi uma forma de estrangular os sindicatos. E o sindicato perdendo força, quem perde? É você, trabalhador, né? E hoje, a grande maioria do trabalhador, né, é um público praticamente a partir de 30 anos hoje, né? Na média, você começa a trabalhar com uma carteira registrada perto dessa faixa, isso eu estou falando classe média, né? Tá? Sim. O velho e bom trabalhador da base, o trabalhador raiz, ele começa sem carteira assinada quando nasce, vai registrar a carteira pedindo, pelo amor de Deus, que é o sonho de um brasileiro hoje. Tá fichado, né? Assim fichado, o trabalhador urbano e o rural, né, Wagner? Porque o rural também outro, né, que começa cedo, demais, cedo. Só que ele tem sindicato também. Tem o trabalhador também. Acha que não tem, mas rural. Tem, né? Então aquele sonho e tal. Mas foge um pouco do visual desse trabalhador o movimento sindical. Quem participou lá atrás sabe como isso foi importante. Nós não tínhamos leis de garantias trabalhistas, não tínhamos mesmo. Era muito complicado. Trabalhar no Brasil era uma história difícil. Foi bom, um período muito próspero, muito rápido também, e depois a coisa foi ruim lá atrás, ficou bom e depois decaiu. E o sindicato lutou bastante. Sim. Foi uma luta incansável dos sindicatos para recuperar o direito trabalhista, porque vivíamos numa ditadura onde você não tinha força para gritar, não tinha força para falar, você não podia manifestar, aglomerar, não podia fazer nada, não podia conversar em 5 pessoas ali que já era considerado assembleia. Então, o sindicato veio para representar o que a gente precisava, o sindicato fortaleceu-se, né? Não, por conta... Sempre tem o lado A e o lado B da história. A industrialização, ainda mais em especial na indústria automobilística, você sabe, você falou aí de forma saudosa, né, que dormia na empresa, mas convenhamos, né, Wagner? É a jornada extensa, ainda dormir na empresa, o salário, o dinheiro é uma coisa, mas o trabalhador é pessoa. Mas individualizou o olhar do trabalhador. Ele olhava para o próprio umbigo. Ele via o próprio emprego. E aí, de repente, quando ele viu que o emprego dele passou a ficar em risco, aí ele percebeu que não adiantou nada aquilo que ele deu para a empresa, que ele doou, que ele se doou. O trabalhador não tem história, só tem presente na empresa. Exatamente. Agora, o trabalho também não é o fim, né, Wagner? É o meio, né? E a sua parte familiar, e a sua parte social, religiosa, o descanso, para recarregar a energia física e mental. Então, o sindicato veio para dar esse equilíbrio, para brigar, para ajustar, para ser a voz do trabalhador por conta de melhores salários e, o mais importante, melhores condições de trabalho, segurança no trabalho e a saúde do trabalhador. Entendeu? Exatamente. E aí, a gente pode dizer, voltando àquela história, né, que o sindicato é um quarto poder para o trabalhador, porque a gente sempre fala assim, não, eu estou na CLT, quem manda é a CLT. Não é bem assim, né? O sindicato tem força para mudar uma CLT. Exatamente. Há quem diga que a CLT é uma escravidão assalariada, né? Há quem sustente isso, né, Wagner? E a CLT é a lei, que é produzida, é obra lá de Brasília, que foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, o Getúlio Vargas, não é isso? Sim. Então, lá em 45, lá naquele movimento todo, Getúlio Vargas, que, na bem da verdade, engessou o sindicato também, porque colocou o sindicato sob a ordem e a tutoria, vamos dizer assim, a tutela... De uma lei só, né? Do Estado, né? Exato. Proibiu a sindicalização dos funcionários públicos, tem tudo isso do nosso pai dos pobres, né? E o que acontece? O sindicato... Ele pode mudar isso. Pode mudar. Por quê? Porque o sindicato, pela lei, tem como melhorar direitos, como aumentar direitos do trabalhador. Quer um exemplo? Inclusive aí para quem está nos assistindo, Wagner, muito trabalhador fala, pô, não estou recebendo o vale-refeição. Não está na lei? Não está na lei, Wagner. Quem é que consegue ajustar? Quem é que consegue fazer isso virar, vamos dizer, lei, obrigação do patrão?
É o sindicato, através de negociação coletiva. Colocar lá na convenção coletiva ou no acordo coletivo a obrigação do patrão pagar o VR ou vale alimentação, aquele que vai no mercado lá. Então, tem muita gente, tem muito trabalhador que vai fazer uma reivindicação, chama o seu advogado, depois que ele sai da empresa, fala assim, olha, eu quero entrar com um processo de acúmulo de função, porque eu fazia isso, aí o advogado vai lá, seu José, a sua convenção coletiva não tem esse acordo. Bom exemplo, muitos falam isso. Quero pôr no pau por conta do acúmulo de função. Só que, com a reforma trabalhista, se o acúmulo de função não estiver em norma na convenção coletiva, não tem como pedir. Que é específica do sindicato dele. Exatamente. Tá? A gente poderia sustentar pela analogia com base na lei do radialista, que lá no radialista tem. Se o radialista fizer isso, fizer aquilo, tem acúmulo de função. Mas o jornalista não tinha. Não tinha, mas tem. Não, agora tem. Agora mas tem. Porque tá na lei. Quando eu saí de uma empresa, eu falei, poxa, eu tenho direito a isso aqui. Eu 20% a mais. Quando eu fui ver na convenção do radialista tinha, na convenção do jornalista não. Na convenção, na lei tinha. Na lei tinha. Tem, então mas na convenção coletiva do jornalista não tinha. A lei dos radialistas é o exemplo que todo professor de faculdade dá sobre acúmulo de função. É a lei que a gente sempre ouve. Na lei do radialista, se fizer isso, fizer aquilo, tem que receber 20% a mais do salário. Agora, se não tiver na convenção, se não tiver no acordo coletivo, fica difícil ganhar, Wagner. Agora, por que, então, cada vez nós temos menos associados ao sindicato, doutor? Num resumo dessa obra toda. Olha, eu acho que são vários fatores. A gente pode elencar aqui, Wagner. Eu penso, ouço, leio. A gente está numa fase de muita mudança. Cerca de 8% só de trabalhadores? 8, 9%. Não tem, de 100 milhões aí, tem 9, 8 milhões sindicalizados. Nós temos que pensar que estamos numa fase da tecnologia avançada no mercado de trabalho. Estamos numa fase da uberização, como é chamado, o trabalho em plataformas, não é? Sim. Então, estamos também diante aí de um trabalho informal enorme no Brasil. Temos também a pejotização, o MEI. Então, tudo isso, Wagner, tira o trabalhador da CLT. Tira o trabalhador de se associar, da relação sindical, empregatícia, de ele buscar a representação por sindicato. Então, são vários fatores que hoje em dia afastam o trabalhador. O próprio MEI, o próprio trabalhador individual, ele também tem sindicato. Então, eles falam em uma associação para... Ele pode ter sindicato. Pode ter, mas o sindicato raiz da lei é do CLT. É aquele da categoria profissional, né, que vai discutir com o empresariado. Pela lei, só esse trabalhador tem direito a ter um sindicato. Mesmo porque naquela época, né, Wagner, lá em 1945, não tinha ideia dessas outras relações de emprego, né? Um bom tema para depois, hein? No próximo podcast. Tema bom, polêmico e tem muita coisa para falar sobre isso, né? E você vai mandando aí seu questionamento, tá? Vai participando com a gente. Esse é só o primeiro. Nós teremos muito mais, com muito mais temas para serem desenvolvidos. Vamos lá. Agora a gente fala do trabalhador, né? Sim. O trabalhador precisa se associar, o trabalhador precisa participar. Agora, o que o sindicato precisa fazer para mudar esse cenário? Ele também tem que se mexer. Com certeza, Wagner. Depois da reforma trabalhista, mais do que nunca, né? Porque, como falamos, né, acabou aquela receita. O impulso sindical de março não tem mais. Então, o sindicato, mais do que nunca, Wagner, tem que se comunicar, ir atrás do trabalhador, informar, meios de comunicação. E acabou aquela história também, né, Wagner, de entregar um jornalzinho no metrô, um jornalzinho na esquina. Os jovens hoje não assistem televisão fechada. Sim. E não lê jornalzinho. É tudo na rede social. Doutor, então é o seguinte, se o sindicato também precisa se mexer, tá aqui, por isso que foi criado aqui, a nossa TV sindical, o núcleo de comunicação sindical para você vir aqui.
você participar, você se informar. É isso, para isso que foi criado esse canal. Ele é para o trabalhador entender e é para você se comunicar com o trabalhador. Você buscar o seu associado, mostrar quem é você. Você tem que estar aqui com a gente, se informando, participando e também transmitindo informação. Uma linha direta, né, Wagner? Hoje o trabalhador, o jovem, ele tá no metrô, ele tá andando na Paulista, tá indo para casa, ele tá com o celular. Claro que tem que tomar cuidado, porque tem muito roubo também, né? Mas ele ali é linha direta. Ele tá no metrô ali, ele acessa, ele ouve, aí prende a atenção dele. Mudou aquela história, Fala para né? esse jovem qual é a finalidade do sindicato. É representar você, o seu salário, as melhores condições de trabalho. Não adianta só você reclamar, você tem que saber aonde você vai reivindicar. Não adianta falar com o seu colega no metrô, na volta para casa, sem você ter o meio correto, o meio da lei, que é o sindicato. É ele que agasalha o trabalhador, que tem os meios legais para fazer melhorias. Salário, condições de trabalho, a voz e a vez do trabalhador, Wagner. Tem que se inteirar. Então, aquela história, como eu falei, a entrega de jornal na esquina, na porta do trem, do metrô, não existe mais. O sindicato tem que mudar. A vida é dinâmica. O direito é dinâmico, tudo é dinâmico. E para o sindicato não é diferente. Então, as relações de trabalho nessa mudança que nós estamos, loucura, revolução tecnológica, tem que chegar ao sindicato mais próximo e atualmente com os meios que os jovens utilizam. Não só os jovens, todo trabalhador tem o seu smartphone, tem seu celular, não é isso? Então, é o meio de comunicação. É isso daqui, é TV online, porque aí é a forma de levar a informação da importância do sindicato para você, trabalhador. Fechou? Fechou, é isso. Fechou. Legal. Gente, esse foi só o nosso primeiro podcast. Os nossos temas são sempre sobre essa relação, tá? Do sindicato, do trabalhador, de como você se sindicalizar, qual a importância do sindicalismo, qual a importância do trabalhador na história do sindicato. Então, você participa, a gente também vai ler aqui as suas perguntas, as suas opiniões, tá? Essa é a TV Sindical. Mais um produto do Núcleo de Comunicação Sindical para você. Wagner Lima se despede. Doutor Estácio. Quero renovar o agradecimento, foi um prazer falar sobre o direito do trabalho, falar sobre o sindicato, é muito bom, interessante e importante para todos os trabalhadores deste país. Muito obrigado, Wagner. Legal, um abraço.